Lucas registra o início da subida de Jesus para Jerusalém. No versículo 51 diz o texto que ele manifesta no seu coração o desejo de subir para Jerusalém. É neste momento que Jesus então começa um plano, um projeto determinado a chegar em Jerusalém. E o sentimento de Jesus é: eu irei para Jerusalém para me entregar aos fariseus, aos saduceus, aos homens, como diz ele, para ser crucificado. Jesus Cristo, então, a partir de agora, vai começar sua subida para Jerusalém, não mais como das outras vezes, não mais apenas com o propósito de ir até Jerusalém e, chegando lá, adorar o Senhor e retornar para Cafarnaum, como costumava fazer. Mas agora, ele sobe para Jerusalém para se entregar. E esta subida de Jesus para Jerusalém traz para nós uma preciosa lição de Jesus. Quando Jesus sobe para Jerusalém, ele não sobe apenas destinado a Jerusalém para se entregar apenas, mas ele vai ao longo do caminho realizando diversos milagres, ele vai ao longo do caminho ensinando as pessoas, ele vai ao longo do caminho motivando as pessoas, ao longo do caminho ele cura o cego Bartimeu, ele ressuscita o filho da viúva de Naim, ele faz grandes milagres, cura os 10 leprosos, ele continua marchando, ele vai alcançando as vidas, ele vai salvando vidas, ele vai restaurando vidas, ele vai alcançando aquelas pessoas, até que chega em Jerusalém. Com isso, Jesus Cristo está ensinando para nós, com esta subida a Jerusalém, uma preciosa lição. Porque esta saída de Jesus de Cafarnaum agora para Jerusalém aponta exatamente para o trajeto da vida daquele que crê em Jesus e se entrega a Ele com o mesmo propósito de ir a Jerusalém celestial. A nossa marcha nesta terra é como a de Jesus de Cafarnaum a Jerusalém, só que a nossa é do ponto de partida em que nós nos entregamos a Jesus até a nossa chegada na Nova Jerusalém. Nós estamos trabalhando, estamos traçando uma rota, estamos traçando um caminho. Esta é a nossa peregrinação, como disse o apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo de número 2 e versículo 11. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos caminhando nesta terra e o nosso caminhar aqui não deve ser em vão. O nosso caminhar aqui deve ser de realização da obra, marchando para o alvo, como disse o apóstolo Paulo. Entretanto, nós aqui de forma operosa, trabalhando para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas são as pessoas que dizem estar nessa marcha para a Nova Jerusalém, que dizem estar caminhando para a Nova Jerusalém, mas infelizmente ele não tem nenhum propósito no seu coração nesta marcha, anda de forma egoísta para Jerusalém, sobe de forma egoísta para Jerusalém. Ele não tem o intuito de subir para Jerusalém e ao longo do caminho ir pregando o evangelho das boas novas, o evangelho da salvação. Ele não tem o intuito de fazer como aquele samaritano da parábola do bom samaritano no capítulo 10 de Lucas, que ao longo do caminho encontra alguém caído e ele coloca no seu cavalo, na sua cavalgadura, e ele faz um tratamento como que espécie de primeiros socorros ali as feridas daquele homem atingido e esbordoado, e ele leva então para uma estalagem e ali cuida daquele homem. Este é o grande exemplo daquele que sobe para Jerusalém celestial. Aquele que vai para Jerusalém celestial deve ir com cânticos nos lábios, como iam aqueles que engrossavam fileiras lá nos salmos, quando subiam cantando, os romeiros que subiam cantando para oferecer anualmente o seu sacrifício no templo. Esta deve ser a perspectiva daqueles que sobem para a Nova Jerusalém. É com júbilo, é com alegria, não é com tristeza, não é com enfado, não é com lamúrias. Não, nós não estamos subindo para nós sacrificarmos a nossa vida lá. Não, nós estamos caminhando para a carta de alforria eterna e celestial, vinda do próprio Deus, que já foi preparada pelo próprio Deus. Nós estamos caminhando para a eternidade com Cristo. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. E nessa nossa marcha, nós devemos nos atentarmos em como estamos caminhando. Qual é o tipo de atividade que nós estamos executando ao longo deste caminho rumo a Jerusalém celestial? Muitos, amados,
infelizmente, por não entender essa perspectiva, caminho, talvez, atabalhoadamente, talvez de forma desastrosa, talvez sem nenhuma perspectiva, caminham até mesmo de forma egoísta, sem pensar no próximo, sem pensar em ninguém. Querem chegar em Jerusalém sozinhos. Querem chegar em Jerusalém, mas não querem levar um relatório de grandes feitos, de grandes obras realizadas em nome do Senhor e para a glória do Senhor. Quando Jesus chega em Jerusalém, ele chega para se entregar, mas ele não chega de mão vazia. Ele chega lá com uma multidão. Ele chega com uma multidão. Essa é, irmão, a perspectiva daquele que sobe para Jerusalém. Chega lá não sozinho, mas com uma multidão de almas que foram alcançadas pela pregação das boas novas. Esse deve ser o nosso sentimento, essa deve ser a nossa perspectiva ao subir para Jerusalém. A subida para Jerusalém é difícil. Na subida para Jerusalém, assim como Jesus, nós vamos encontrar desastres, nós vamos encontrar tempestades ao longo do caminho, nós vamos encontrar perseguição. Ou Jesus ou não tentaram apedrejar Jesus quando ele subia para Jerusalém, ou não blasfemaram de Jesus quando ele subia para Jerusalém, ou não duvidaram dele, ou não encheram ele de pergunta, não questionaram ele de forma a tentar desmotivar a Jesus. Ou o próprio discípulo Pedro, quando ele diz, eu vou subir para Jerusalém, ele disse, não, longe de ti, isso nunca vai te acontecer, tu não vai para Jerusalém, tu não vai se entregar. Irmão, é preciso nós entendermos que toda vez que nós subirmos para Jerusalém, pessoas vão tentar desmotivar-nos, pessoas vão tentar tirar de nós a motivação de chegar em Jerusalém. Os inimigos ao longo do caminho vão tentar nos impedir de chegar em Jerusalém. Irmãos, perspectivas erradas vão colocar sobre nós e em nós para tentar nos impedir de chegar a Jerusalém. Tentaram fazer de Jesus como um rei antes de ele chegar em Jerusalém. Sabe o que é isso? É o Senhor mostrando para nós. Olha, antes de você chegar na verdadeira glória, na glória celestial, vão tentar te apresentar a glória terrena, vão tentar fazer de você alguém importante neste mundo, para que você se sinta como que um rei neste mundo, para que você seja completamente preenchido pela glória deste mundo e não tenha desejo de alcançar a glória celestial. A subida para Jerusalém é difícil, é subindo, emprega força. Carregar uma multidão, irmão, precisa de força moral, força intelectual, força espiritual. Irmão, não é de qualquer jeito que nós vamos levar essas pessoas para Nova Jerusalém. Não é apenas pregando. Jesus não apenas pregou e deixou, Jesus motivou através do seu testemunho. Jesus ensinou através da sua vida. Jesus doutrinou pessoas. Ou aquele jovem rico que foi encontrado ao longo do caminho, ele não teve uma preciosa lição de Jesus, ele não viu uma grande inspiração em Jesus, mas faltou-lhe, entretanto, querer aprender com esta lição. Assim como aquele jovem rico, muitos estão, às vezes, até subindo para Jerusalém, mas quando encontram com a glória deste mundo, com o poder deste mundo, eles são tendenciosos a desejar ficar com este mundo, a desejar ficar com a glória do mundo, ao invés de marchar com Jesus. Jesus não deixou de convidar pessoas quando ele estava subindo para Jerusalém. Ele disse para aquele jovem, larga tudo e segue-me. Aqueles que seguem a Jesus nesta marcha para Jerusalém alcançarão vitória gloriosa e triunfante. Foi só quando os discípulos chegaram em Jerusalém e após a morte de Jesus e ressurreição dele, a aparição dele, é que eles então perceberam a nossa subida para Jerusalém na companhia do Mestre Jesus não era em vão. Valeu a pena nós seguirmos a Jesus até Jerusalém. Valeu a pena nós caminharmos com Jesus até Jerusalém. Foi dolorido, foi sofrido. Muitos de nós nos acovardamos até ao longo do caminho, mas Ele veio ao nosso resgate. Ele continuou insistindo conosco até que nós cheguemos. E a partir de agora, há um novo trabalho, uma nova esfera. Porque no céu, quando chegarmos no céu, ninguém vai ficar lá de pernas pro ar sem fazer mais nada. Não, irmão, diz a Bíblia que nós lá teremos funções. Lá no céu nós teremos funções. Não estaremos agora para sempre tocando liras e sem fazer mais nada, uma vida monótona, não. Nós teremos exercício. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. Nós somos príncipes, ou seja, isso implica em cargos. Nós temos cargos celestiais. Quando nós chegarmos no céu, nós temos cargos celestiais.
ou seja, há trabalho celestial. Há trabalho, nós quando chegarmos lá, só que o trabalho será sem enfado, será sem peso na consciência e na alma, porque para sempre, diz a Bíblia, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, para sempre nós estaremos com o Senhor. Como você está subindo para Jerusalém? Qual que tem sido a perspectiva que você tem colocado no seu coração em subir para Jerusalém? Jesus subia para Jerusalém, mas o que encontrava ele ao longo do caminho era a adversidade. Mas Jesus não parou, ele chegou até Jerusalém. Onde você tem parado nesse caminho para Jerusalém? Aonde você parou, é tempo de você continuar marchando, porque ainda há muito o que fazer até chegarmos na Nova Jerusalém. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.